A paz do Senhor, louvado seja Deus. Estamos aqui para a nossa pré-aula da lição de número 12 da CPAD. Hoje estaremos falando sobre a reconciliação de Jacó e Esaú. Louvamos a Deus pela sua presença, por estar conosco. Tenho certeza que essa lição será muito edificante para todos nós. Vamos fazer uma breve oração para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor entendimento da tua palavra que é a luz para o nosso caminho, que a tua palavra seja edificante para todos nós, trazendo esclarecimento e também nos dando forças para podermos aplicá-la em nossas vidas. Amém. Irmãos, hoje estamos já perto de encerrar esse segundo trimestre, onde estamos estudando sobre os homens dos quais o mundo não era digno, o legado que deixou para nós Abraão, Isaque e Jacó. Então, mais uma vez, estaremos trabalhando esse tema. Agora, um assunto muito importante, vamos falar sobre a reconciliação de Jacó e Esaú, dois irmãos que ficaram distantes por um tempo, e agora eles vão ter esse reencontro. Então, nós estaremos trabalhando esse tema, um tema muito importante, um tema muito atual, a respeito do perdão, da reconciliação, da forma que Deus trabalhou nas duas pessoas para uni-los novamente. Muitas lições preciosas estaremos aprendendo. Muito bem, o texto bíblico que nós estaremos utilizando é Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao 10. O intuito nosso é mostrar que Deus transforma corações para tornar possível a reconciliação. Então Deus ele vai agir para transformar o coração e assim a reconciliação será possível. E vamos perceber que só pode acontecer essa reconciliação nos moldes que iremos perceber com essa ação de Deus. Deus ele vai transformar o coração de Jacó e de Esaú para tornar possível a reconciliação. Muito bem. A nossa aula, como sempre, ela é dividida em três e é importante nós respeitarmos os temas, né, da aula. Às vezes a gente percebe os professores não aproveitando, né, não dividindo esses temas e aí acaba não conseguindo concluir todos os tópicos da lição. Então, vamos ficar bem atento, né? Então, é a introdução. Primeiro ponto, irmãos em conflito. Vamos falar sobre cada um dos personagens. O segundo ponto, vamos trabalhar o encontro, né, que teve entre Jacó e Esaú. E o terceiro, a família de Jacó vai seguir o seu caminho. Depois daquele encontro, a família de Jacó segue o seu caminho. E aí, por fim, nós iremos concluir. Então, 3 pontos para desenvolver o tema, introdução, 3 pontos onde a gente desenvolve e depois a conclusão. Geralmente nós temos 1 hora para poder ministrar essa aula, então a gente vai dividindo ali o tempo da introdução, os 3 pontos ali do desenvolvimento e a nossa conclusão. Muito bem, na introdução, a gente, né, para a gente poder trazer esse assunto para os nossos alunos, é importante destacar alguns pontos aqui. O primeiro deles, né, que Jacó ele vai enganar o seu irmão Esaú. Vai enganar o seu irmão vai desejar a vingança, e aí, a partir daquele momento ali que seu irmão descobre que foi enganado, ele vai desejar a vingança e vão se separar. Então, o conflito não era muito simples. Ficou complexo, porque o seu irmão, eles distanciaram, o tempo não resolveu o problema, eles distanciaram, mas só que Deus estava trabalhando em silêncio no coração dos dois. Então, uma coisa importante para a gente poder introduzir esse tema, e também muito, a gente sempre tem trabalhado com isso, a gente sempre encontra pessoas que não estão conversando uma com a outra, que tiveram algum desentendimento, isso dentro da família, isso dentro da igreja, isso no trabalho. E às vezes o clima fica muito pesado, né? As pessoas não se comunicam, e nós, como cristãos, nós sabemos que precisamos, temos que ter um comportamento exemplar.
e aí nós não sabemos, às vezes, como que vamos fazer para resolver aquilo. Porque aconteceu o fato, não tem como voltar atrás e impedir que ele não acontecesse, porque já aconteceu. E agora nós precisamos resolver. Então, uma lição importante nessa introdução é que mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar enfrentar os conflitos. Por mais que nós vamos postergando, vamos deixando para depois, nós vamos precisar resolver os conflitos que ficaram pendentes. Nós não podemos resolver problemas fugindo dele para sempre. Então, isso é uma lição importante para a gente poder trabalhar com os nossos alunos. Possivelmente, dentro da nossa classe, nós encontraremos alunos que estão com alguma pendência em relação ao perdão, à reconciliação, estão tendo dificuldades para resolver, porque tem toda uma estrutura também, né, no desenvolvimento do caráter, da personalidade, que dificulta essa aproximação para poder haver essa reconciliação. Então, uma das coisas importantes é isso. Nós não vamos poder fugir dos problemas para sempre. A outra questão importante também um outro problema que geralmente acontece com as pessoas, nesse caso, é sofrer por antecipação. Então a gente precisa resolver um problema, a gente fica imaginando como vai ser, e aí a gente vai postergando, porque a gente pensa as piores coisas possíveis, que se for lá vai acontecer isso, e aí essa imaginação nossa vai fazendo com que a gente sofra por antecipação. E esquecemos que Deus, quando colocamos nas mãos de Deus, estamos em oração, Deus vai preparando o coração, o terreno, para que a solução vai fazer parte do desfecho dessa história. Então, nós não podemos esquecer disso, porque às vezes a ansiedade ela vai também nos inibindo e vai freando o nosso movimento para buscar essa solução. E outra questão importante também, que é importante que nós falemos, né, que é que o perdão ele não vai apagar o passado, não tem como a gente mudar ou fazer com que aquilo que já aconteceu não aconteça, né, porque já aconteceu, mas ele vai abrir caminho para um novo relacionamento. Então, o perdão ele não apaga o passado, mas ele abre um caminho para um novo relacionamento. Então, tudo isso nós iremos ver na aula de hoje e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Vamos lá. O primeiro ponto fala sobre irmãos em conflitos. Antes da reconciliação houve transformação. Então, um ponto importante neste primeiro ponto é que vai haver uma reconciliação, mas antes disso vai acontecer uma transformação. É o que nós estaremos vendo. Então, os irmãos em conflito, vamos falar um pouco de Jacó agora. Né? Nesse ponto, vamos trabalhar o personagem Jacó. Antes da reconciliação, houve uma transformação. Né? Esse é o ponto importante na vida de Jacó. Então, o que Jacó aprendeu? Ele aprendeu que a bênção vem de Deus e a vitória vem de Deus. A proteção também vem de Deus. Sua luta com Deus mudou sua forma de viver. Esse é o primeiro ponto na vida de Jacó que nós vamos ver no texto. Ele teve um encontro com Deus e esse encontro com Deus transformou a vida de Jacó. Esse é o ponto principal, porque às vezes a dificuldade que estamos tendo para restaurar relacionamentos é a ausência dessa transformação em nossas vidas. Cristo precisa viver em nós. Nós precisamos mortificar a nossa carne, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade. Tudo isso vai sendo obstáculos que vão se colocando diante daquela resolução do conflito. Então, Jacó agora ele vai ser transformado, ele vai receber essa transformação que vai possibilitar futuramente essa reconciliação. Então, Deus vai transformar o caráter dele. Ele se nós olhamos a história no relacionamento dele com o irmão dele, ele sempre procurou enganar o irmão dele. Ele aproveitou da fragilidade do irmão dele. Ele subornou o irmão dele
aproveitou um momento de fraqueza ali do irmão dele para poder aproveitar e depois, né, mentiu para o seu pai, prejudicando o seu irmão. Foram várias as situações ali que mostrou um caráter que era frágil, né, um mau caráter. E agora ele vai ter essa transformação a partir desse encontro com Deus. A partir desse encontro com Deus vai ser um divisor de águas na vida de Jacó. E um ponto importante, que Jacó agora ele já não vai mais confiar na sua destreza, na sua habilidade. Ele vai confiar em Deus. Ele vai depositar sua confiança em Deus. Que se você perceber o andamento, né, da história de Jacó, nós vamos perceber que muitas das coisas que ele fez, porque ele confiava em si mesmo. Ele achava que ele quem deveria resolver as coisas. Mas agora, depois dessa transformação, ele vai passar a confiar mais em Deus. Ele vai entender que é Deus que vai dar a direção para que ele possa seguir o seu caminho. E uma outra coisa que a gente vai perceber, que ele vai ver que o sucesso dele não é devido à esperteza que ele sempre tinha para poder passar na frente das pessoas. Aí ele vai ver que o sucesso dele é reconhecer que ele depende de Deus. Então, isso tudo foi parte desse processo de transformação que é importante que nós pontuemos com os nossos alunos. E essa perseverança, né, que ele não desistiu, ele lutou com o anjo, ele não desistiu até receber essa bênção de Deus. E isso é extremamente importante, porque nós, às vezes, nesse processo de transformação, porque nós não podemos fazer uma restauração de um relacionamento somente da boca para fora, sem desejo, sem vontade, só porque tem que falar, só porque tem que pedir perdão. Isso não condiz com a realidade. A gente tem que ver, tem que haver dentro de nós um quebrantamento, um desejo de reconciliar, um entendimento da necessidade disso, dessa reaproximação. E isso que aconteceu com Jacó. Ele poderia ignorar ou mudar a forma de pensar sobre o irmão e pensar muitas outras coisas que pudesse fazer com que ele afastasse cada vez mais do irmão dele. Só que ele não pensou dessa forma. Ele teve esse encontro com Deus e foi quebrantado por Deus. E buscou essa bênção. E não desistiu. E lutou com o anjo até que ele pudesse receber a bênção. Isso é muito importante para a aula, porque mostra que muitas vezes as pessoas desistem diante da dificuldade. Porque a outra pessoa tem um comportamento mais difícil, a outra pessoa ela o ignora totalmente, e aí ela vai desistindo. Ela vai condicionando a reaproximação para que haja reconciliação ao comportamento da outra pessoa. E não é assim que devemos fazer. Nós não podemos condicionar essa restauração de um relacionamento ao comportamento da outra pessoa. Nós precisamos nos preocupar conosco. E para isso acontecer, nós precisamos ser transformados por Deus. Deus precisa mudar o nosso pensamento em relação ao que está acontecendo, porque às vezes nós podemos pensar que estamos certos e que quem tem que se retratar é a outra pessoa. Nós podemos pensar várias coisas que não condizem com a verdade. E todo esse pensamento vai ser um obstáculo para impedir essa reaproximação. Então, nesse processo de transformação, como que acontece esse processo hoje? Através da oração, através do jejum, através da adoração a Deus. Então nós vamos orando, assim como Jacó lutou, nós vamos também lutando, perseverando, para que haja esse entendimento, que Deus traga esse esclarecimento em nossa mente em relação à restauração que precisa acontecer. No segundo ponto, subponto, aí ele já vai falar do outro personagem. Ele vai falar de Esaú. E aí Deus vai estar trabalhando também no coração
de Esaú. Esaú foi profundamente ferido. Ele perdeu a primogenitura, sentiu-se enganado, alimentou a ira durante muitos anos, mas Deus também trabalhou em seu coração. Nós não podemos esquecer que o rompimento, naquele momento ali, ele desejava matar o seu irmão. Desejava matar o seu irmão. Então, Deus não vai transformar apenas quem erra. Deus também transforma quem foi ferido. Então, Deus vai trabalhar também agora na vida de Esaú. E uma das coisas que eu coloquei aqui para que a gente possa aproveitar a aula para poder passar para os nossos alunos é que o tempo não muda as pessoas sozinho. A gente tem pessoas que acham que deixa o tempo resolver as coisas. Não, não é o tempo quem resolve as coisas. Deus, ele vai mudar as pessoas. Então, é Deus quem vai trabalhar no coração de Esaú. É claro que o tempo também acabou combinando com essa forma que Deus agiu ali e tratou os dois, porque precisava de um tempo. E a gente precisa ter essa sabedoria para entender que tem muitos conflitos, que a gente precisa espaçar um pouco o momento que acontece com o momento da solução, da restauração do conflito, para que haja uma reflexão de ambas as partes. E isso, claro, o tempo ajudou nesse ponto. Mas não foi o tempo que resolveu o problema, né? Foi Deus quem trabalhou. Porque o homem não consegue transformar a si mesmo de forma completa. A ação de Deus, ela trabalhou ali no coração de Esaú para que ele pudesse mudar a forma de pensar sobre o seu irmão e assim facilitar esse processo de restauração. Então, o outro ponto também que é importante trabalhar com os nossos alunos, que Esaú, ele fez muitas más escolhas, né? Ele desprezou a sua primogenitura, agiu impulsivamente e por isso ele sofreu. E nesse momento onde Deus trabalha com Esaú, ele também começa a perceber, porque até aquele ponto a pessoa ela só olha o erro do outro. Mas aí, para ele poder também participar desse processo de transformação, aí ele vai ver que as decisões dele também produziram algumas consequências duradouras. Então foi um processo que também Deus trabalha nesse ponto para ele poder entender também os erros deles. O erro dele, porque é muito comum nesses processos onde há conflitos, cada um olhar o erro do outro. Quando, para que se resolva, nós precisamos olhar o nosso erro, aquilo que nós temos o controle. Eu não tenho controle sobre o pensamento e sobre o sentimento do outro, mas sobre o meu pensamento e sobre o meu sentimento eu tenho. Então eu tenho que preocupar nessa resolução de conflito com aquilo que eu tenho controle. E agora ele começa também a refletir sobre isso. O perdão, ele vai ser consequência de um fruto de uma ação de Deus. E aí, quando Deus começa a trabalhar, irmãos, porque não é só nesse exemplo, é uma questão prática que nós vemos isso acontecer em várias situações onde há reconciliação. A vingança, ela vai dar lugar à paz. Aquele desejo de vingança que tínhamos, aquela vontade de cobrar, aquela vontade de expor, ela vai dar lugar à pacificação. E é isso que vai acontecer daqui a pouco. Então Deus vai estar trabalhando no coração dele, aquela animosidade, aquele desejo de vingar, vai desaparecendo do coração de Esaú. Muito bem. E aí vai entrar uma outra personagem agora, né, que vai ser importante nós tratarmos sobre ela também, porque como nós estamos trabalhando um tema família, é importante nós percebermos algumas questões que foram sendo adquiridas por esse filho Jacó. Né? Jacó também aprendeu a demonstrar preferência. Ele demonstrou preferência por Raquel, demonstrou depois, futuramente, também por José. E aí, o tema favoritismo, ele também é importante que nós trabalhemos com os nossos alunos na lição do próximo domingo. Quais são as consequências do favoritismo? Deixe que os alunos falem, né? Mas ciúmes, insegurança, rivalidade, divisões familiares, tudo isso vai criar um ambiente hostil,
um ambiente que não é saudável em um núcleo familiar. Então, a família saudável, ela precisa ser construída sobre amor, justiça, equilíbrio. Nenhum filho deve sentir-se menos amado. E isso são lições que nós vamos ver aqui, a maneira com que Jacó vai tratar os seus filhos, a maneira com que ele vai tratar a sua esposa Raquel, em detrimento das outras situações que ele estava convivendo ali. Isso tudo, esse favoritismo, também vai trazer alguns prejuízos ali para os relacionamentos dele. Então, Jacó ele vai demonstrar essas preferências e isso vai gerar sentimentos de injustiça. Então, agora a lição ela tira um pouco o foco de Jacó e de Esaú e passa a trabalhar na família de Jacó especificamente, mostrando que ele herdou, ele aprendeu algumas questões com seu pai, né, Isaac, e agora ele está também, o ciclo, ele não está conseguindo quebrar o ciclo. E é extremamente importante, irmãos, que nós, à luz da palavra de Deus, percebamos o nosso comportamento. E se nós não percebermos esse comportamento para poder frear algumas atitudes que estamos tendo, obviamente, a gente muda a nossa atitude, mudando a nossa forma de pensar sobre este comportamento, sobre essa situação que estamos enfrentando. Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar sobre a forma de tratar os nossos filhos. Porque nós criamos uma forma de pensar, uma crença de que a gente trata bem quem nos trata bem. Ou eu trato bem quem tem algumas características que se assemelham às minhas. E não só, aqui a gente está falando para o lado da família, o núcleo base, mas dentro da igreja, em qualquer lugar. A gente é muito normal fazermos acepção de pessoas. É muito normal a gente ter esse tipo de favoritismo. Algumas pessoas falam até panela, né? Panelinha. Cria-se grupos dentro da igreja aonde outros não conseguem se chegar. E às vezes é muito lamentável quando isso entra também para as questões de cargo na igreja. As pessoas que estão fora daquele grupo, elas não conseguem entrar. Então nós precisamos ter muito cuidado, isso é um alerta para nós, para que a gente possa usar os critérios bíblicos, para que possa respaldar e dar segurança para as nossas atitudes. Porque, como Jesus falou, a palavra que eu tenho pregado é que há de julgar naquele dia. Então a palavra ela traz para nós e dá essa segurança para nós em relação ao nosso comportamento. Se nós estamos comportando de forma adequada, a palavra vai ser o espelho que vai nos mostrar como estamos nos comportando. Então, por isso que nós precisamos ter esses cuidados, porque muitas famílias hoje, muitos filhos hoje, não estão mais caminhando junto com os pais para a igreja, talvez por falta desse cuidado, né, de tratar os filhos de uma forma homogênea, tratar os filhos de forma igual, sem preferências. Por mais que o filho não faça exatamente do jeito que eu gostaria, ele é o meu filho, o amor que eu tenho por ele é incondicional. Eu preciso tratar com justiça, com respeito, e assim nós precisamos desenvolver os nossos relacionamentos, tanto dentro da nossa casa, quanto no trabalho, na igreja, sem favoritismo. Então, por quê? Porque o favoritismo ele vai causar divisão, ciúmes, rivalidades, várias situações que vão atrapalhar e tirar a harmonia que o meio familiar precisa para crescer de forma saudável. Muito bem, então vamos agora para o ponto 2, aonde voltaremos a falar sobre Jacó e Esaú. Então, o Deus vai entrar em ação. Né? Nós vamos ter agora o encontro entre Jacó e Esaú. Esse é o momento mais temido da vida de Jacó. Esse dia do encontro. A gente, quando lê o texto, a gente vai ver toda a precaução que ele vai tomar, todo o cuidado que ele vai tomar, porque ele temia muito, ele estava com muito medo deste encontro. A consciência dele sempre o acusando
dos seus erros, por mais que nós falamos aqui que ele foi transformado. Então ele foi transformado, ele teve aquele desejo, né, de reencontrar com seu irmão, mas ele estava ainda receoso, porque ele ainda não tinha, não é como hoje, né, que nós temos WhatsApp, temos telefone. Então ele não tinha tido esse encontro, esse contato, ele não sabia como seria a reação do seu irmão. E aí ele vai encontrar com seu irmão agora. Então, humanamente, tudo indicava que seria uma tragédia. Tudo indicava que haveria ali uma tensão, né? Mas só que Deus estava trabalhando desde já há alguns anos, e agora vamos ver a ação de Deus. Então Jacó, ele vai vencer o medo, que é extremamente importante também trabalharmos com os nossos alunos, né? Porque o medo é em função de um pensamento. Qual que era o pensamento dele? Meu irmão está irado comigo. O meu irmão não me perdoou. Esse pensamento fez com que ele tivesse o medo. Se ele tivesse pensado, Deus transformou o coração do meu irmão, Deus está ouvindo as minhas orações, ele ia sentir mais aliviado e mais confiante. Então, o pensamento dele de que o irmão dele poderia fazer algo para prejudicá-lo fez com que ele tivesse o medo. E aí Jacó ele vai tomar iniciativa. É um outro ponto que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos, né? Que nós precisamos tomar iniciativa. Eu não vou ficar esperando Esaú agir primeiro. Muita gente faz assim, né? Fica esperando que o outro aproxime. Por mais que nós estejamos assim, no nosso pensamento, nós que estamos certos, né? Na nossa forma de avaliar nós que estamos certos, mas nós precisamos tomar iniciativa. Nós não podemos ficar esperando que o outro venha até nós para nos pedir o perdão. E ele vai caminhar em direção à reconciliação. Quando nós queremos a paz, nós precisamos dar passos concretos para que essa paz aconteça. E aí ele teve essa humildade de abrir o caminho, inclinando-se 7 vezes diante do irmão. E isso é extremamente importante, irmãos, porque um dos princípios mais, uma das características mais importantes para que a gente possa conseguir a reconciliação é a humildade. Esse ajoelhar 7 vezes, ele demonstra humildade. E muitas pessoas, elas não reconciliam por falta de humildade. O orgulho impede de que essas pessoas se aproximem para poder resolver aquela pendência. Então, nós aprendemos aqui que a humildade vai desarmar a ira e o orgulho. Então, é um outro princípio que nós podemos também trabalhar com os nossos alunos. E aí, Esaú vai, nesse encontro, ele vai abraçar e beijar Jacó. Então, Jacó vai caminhar em direção ao seu irmão, vai se inclinar, como nós falamos. Ele não exigiu direitos, não apresentou justificativas, não tentou se defender, demonstrou humildade. A humildade não diminui ninguém, ela abre portas para a restauração. Então, esse é o ponto que nós precisamos sempre entender e trabalhar esse tema, né? Por que teve êxito essa reconciliação? Porque teve humildade. Deus já estava trabalhando em Esaú, mas o coração de Jacó também estava de Esaú também estava sendo preparado por Deus. Mas algumas características, por Deus ter trabalhado em Jacó, precisou naquele momento serem apresentadas para facilitar essa reconciliação. Então, o amor vai vencer a mágoa. Esaú trocou a vingança pelo abraço e o ressentimento perdeu força diante da graça. Então, muitos conflitos que são difíceis de serem resolvidos, existem muitos conflitos que são difíceis de ser resolvidos, e agora nós vemos qual que é a solução de Deus para resolver esses conflitos difíceis. E é a solução prática, né? Porque, por exemplo, se eu não me vejo humilde o suficiente, se eu percebo que ainda há
algum requício ali de orgulho, alguma dificuldade para aproximar de alguém, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar para que Deus me transforme. Só que não basta orar. A oração ela é importante porque ela facilita o quebrantamento para que a semente brote. Mas eu preciso também colocar em prática a palavra. Eu oro para me quebrantar, mostrando dependência de Deus com aquele objetivo, mas eu também agora vou colocar a palavra em prática. Vou orar, mas vou agir de acordo com a orientação da palavra de Deus. E foi assim que Jacó pôde vencer o seu irmão. E qual que é a orientação da palavra de Deus? Os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados pacificadores. Nós precisamos buscar a paz, a reconciliação. Nós não podemos, porque isso é muito sério. A Bíblia ela deixa bem claro que se nós não aprendermos ou não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Os misericordiosos, diz a Bíblia, alcançarão misericórdia. É muito clara a palavra de Deus. Por que nós não permitirmos a palavra de Deus quebrar o nosso orgulho para que haja essa aproximação? O quanto que nós pensamos mal das pessoas? Será que pensar mal, julgar, tem lugar numa mente de Jacó e de Esaú nesse momento? Será que a mente de quem quer reconciliar está aqui julgando, está pensando mal? Claro que não. Porque a mente precisa ser transformada, a renovação do entendimento precisa acontecer para que haja o perdão verdadeiro, para que haja o esclarecimento necessário, para que a graça de Deus possa aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E assim tenhamos paz. Deus não quer que os irmãos fiquem separados. Deus não quer que haja divisão nas famílias. Deus não quer que o marido e a mulher não se comuniquem. Deus não quer que filhos não conversem um com o outro, que membros do corpo não se comuniquem um com o outro. Deus não quer isso. Não é este o corpo que Deus quer para a sua igreja. Então nós precisamos de humildade, orar, mas agir de acordo com essa orientação que estamos acabando de receber na palavra de Deus. E aí, para finalizar esse terceiro subponto, ele fala sobre o perdão verdadeiro. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Em vez de vingança, houve abraço, houve beijo, houve lágrimas. O encontro que poderia terminar em morte terminou em reconciliação. Quando Deus cura o coração, a mágoa perde a força. Então houve arrependimento. A reconciliação foi sincera. O passado não impediu o novo começo. O perdão restaurou o relacionamento. Então o passado ficou para trás. E é importante, irmãos, o perdão não significa que nós não vamos lembrar mais do que aconteceu. Mas nós não vamos cobrar isso mais. Nós não vamos fazer questão disso mais. Nós vamos deixar o passado no passado e a partir de agora começar um novo relacionamento. Sempre quando há restauração, Deus será glorificado. Foi o que aconteceu aqui agora. Os planos do inimigo foram frustrados, porque o inimigo queria causar divisão. Ele quer causar separação. Ele quer que um fique falando do outro. Ele quer colocar um irmão contra o outro. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios, aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Porque essa é a intenção do nosso adversário. Causar separações, divisões, fazer com que você tenha um pensamento errado do seu irmão, para que você não se aproxime dele, para que você pense que ele não é como você, merecedor da graça. Como se a gente tivesse ou fosse melhor do que alguém. É essa a estratégia do diabo. Só que às vezes a gente não percebe.
Então, Deus foi glorificado. E só que a reconciliação exige atitude de cada um de nós. Foi o que nós vemos aqui, para que o perdão verdadeiro acontecesse. Então não podemos ignorar o problema, é preciso buscar diálogo e entendimento. Precisamos buscar o diálogo, precisamos buscar o entendimento, precisamos aprender a ouvir, precisamos ter a paciência para ouvir, dialogar, entender e assim acontecer esse processo de reconciliação. E sempre trabalhando com o amor e com a verdade. Jesus ensinou esse princípio, sempre com o amor, com a verdade. Nós não estamos aqui para jogar na cara de Esaú o que ele fez, as bobeiras que ele deu, o quanto que ele era precipitado. Nós não estamos aqui para falar de Jacó, a astúcia que ele teve, a esperteza. Não, não é isso. Nós não estamos aqui para falar dessas coisas. Nós estamos aqui para valorizar o melhor que nós temos. Nós somos irmãos. É isso. Celebrar o que nós temos em comum, as coisas boas que nós temos em comum, os laços fraternos que temos. Então, é assim que a gente resolve os problemas. Muito bem, para finalizar aí, o terceiro ponto fala sobre a família de Jacó, que vai seguir o seu caminho. Então, agora nós temos uma outra perspectiva da lição. A lição ela foi importante. No primeiro ponto, ela tem 2 subpontos que fala de Jacó e Esaú, e no terceiro ela fala de Raquel. Então ela muda um pouco o foco. Aí no segundo ponto, ela trabalha todo o tema falando sobre a reconciliação. Agora, vamos para um terceiro ponto que vai diferenciar um pouquinho agora também o assunto da nossa aula. Apesar de ser o mesmo personagem, mas vai diferenciar um pouquinho e vai trazer outras lições importantes para nós também. A reconciliação não encerra a responsabilidade espiritual. Então eles vão se separar e a lição aqui ela traz algumas considerações sobre isso também. Depois deles se encontrarem, cada um vai para uma direção. Nesse mapa é como se um fosse para o norte e o outro fosse para o sul. Cada um vai seguir por um caminho diferente. E aí é importante também trabalharmos esse tema, né? Porque tem pessoas que pensam que quando você reconcilia com alguém, tem que voltar tudo do mesmo jeito que era antes. A pessoa tem que continuar indo na sua casa sempre como era antes. Tem pessoas que têm, e tem pessoas que até condicionam, né, a plenitude do perdão a isso. Ele não perdoou completamente, não, porque ele fazia dessa forma e hoje ele não faz mais. Tem pessoas que levam para esse lado e são enganados por esse pensamento, por essa forma errada de pensar. Então, o perdão não significa que nós vamos voltar a ser exatamente como era antes. Isso não significa também que o perdão não foi completo. Há uma mudança no comportamento, há uma maturidade, é um novo relacionamento. Não significa que não houve o perdão. E a gente precisa ser muito cuidadoso quanto a isso, porque senão a gente vai acabar não valorizando aquele ato de Deus que aconteceu para restaurar o relacionamento. Então, reconciliação não é dependência. Não é porque eu reconciliei com meu irmão que eu vou depender dele agora. Eu vou ter que ficar ligando para ele todo dia, conversando com ele novamente. Se eu não fizer isso, ele vai pensar que eu não reconciliei com ele e vice-versa. Não é isso. Então, reconciliação não pode ser interpretada dessa forma. Então, após esse encontro, Jacó ele vai para Seir, Esaú vai para Seir e Jacó vai para Sucote. Então, vai para cidades, lugares diferentes. Eles se reconciliaram, mas seguiram caminhos diferentes. Então, perdoar não significa necessariamente caminhar juntos novamente. Então, esse é o ponto importante para trabalhar com os nossos alunos. Muito bem. Jacó, no segundo subponto, ele vai falar que Jacó não retorna para a casa do seu pai. Isso é extremamente importante, porque nós vamos ver que Deus vai dar uma ordem clara para Jacó. Em Gênesis 31:13, ele vai dizer: levanta-te agora, sai desta terra
e torna-te a terra da tua parentela. Deus manda ele voltar para a terra dos seus pais. E aí ele vai falar assim em Gênesis 35:1: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Então Deus manda ele voltar e está em Betel. Deus dá essa ordem para ele voltar para Betel. Deus deu uma ordem clara para Jacó, mostrando a direção que ele deveria ir. Só que Jacó vai decidir, por algum motivo ali, o texto vai dar para entender que eram motivos econômicos, né? Ele vai permanecer em Siquém. E isso vai trazer várias consequências para ele depois. Ficar em Siquém vai ter o problema com a sua filha Diná, que vai ser violentada. Vai ter o problema que o Simeão e Levi vai vingar-se, né, dessa afronta que aconteceu com a sua filha. E aí Jacó, depois disso, ele vai continuar passando dificuldades, fugindo, né, por causa dessa vingança que os seus filhos fizeram por causa da sua irmã. Então, ele vai ir para um lugar aonde Deus não mandou que ele fosse. Ele vai desviar o foco. Então, Jacó, por mais que Jacó tenha sido transformado, por mais que Jacó tenha reconciliado com seu irmão, e ali, com certeza, ele ficou aliviado, ele não vai dar ouvidos completamente ao que Deus havia falado. Ele não poderia ficar em Siquém. Ele deveria ir para Betel, aonde Deus havia o orientado a seguir. Muito bem. Então, aí colocamos aqui, a obediência parcial ainda é desobediência. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então, isso fica claro, né, para a gente poder perceber que muita coisa que aconteceu ali não era para ter acontecido se Jacó tivesse ouvido a ordem de Deus e seguido para Betel. Muito bem. Então, no último subponto, ele vai falar que Jacó vai levantar o altar ao Senhor. E aí nós vamos trabalhar o tema, né, a importância do altar, né, o que representa esse altar. Representa gratidão, adoração, dependência. E isso é importante, irmãos. A nossa família, a nossa casa, nós precisamos construir um altar diariamente de gratidão, de adoração, de dependência. Os nossos filhos precisam crescer aprendendo a ministrar neste altar, que é o nosso coração, que é a nossa entrega a Deus. A gente sempre trabalha sobre o culto doméstico, a importância de reunirmos a família para fazermos o nosso culto particular com Deus, dando a oportunidade para os nossos filhos orarem, pedidos de orações, mostrar para ele a necessidade da igreja, pedidos específicos de pessoas da família que estão passando por alguma dificuldade, testemunhos, para que eles cresçam nesse ambiente familiar. Esse altar precisa ser sempre construído dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós não podemos deixar, nem nós e nem os nossos filhos, que sejamos dependentes de cultos da igreja. O culto é importante, é necessário, mas a nossa vida, o nosso relacionamento tem que ser construído dentro da nossa família. A fé, o ensinamento bíblico, as dúvidas precisam ser esclarecidas dentro de casa, estudarmos a lição junto. Então, esse altar também, esse levantar o altar ao Senhor, precisa ser feito diariamente em nossas casas. Então, Jacó vai reconhecer a gratidão, a ajuda que Deus deu a ele, né? E Deus vai sempre ocupar o primeiro lugar, o altar também simboliza isso. Uma outra coisa que ele faz aqui, ele vai remover os ídolos. Mais tarde, Jacó eliminou os deuses estrangeiros que estavam ali, né, depois daquelas circunstâncias todas que aconteceu. Então, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Tudo que tira aquele espaço que deve ser dado totalmente a Deus, ou que concorre com a adoração plena a Deus, é um ídolo em nossa vida que precisa ser removido. Então cada um de nós precisamos sempre fazer esta avaliação. Será que eu tenho amado alguma coisa mais do que a Deus? Será que eu tenho dedicado a alguma coisa, a alguém mais do que a Deus? Será que em determinados ambientes eu demonstro mais alegria do que na presença de Deus?
porque isso está concorrendo com Deus. Então nós precisamos sempre ter essa análise, esse autoexame da nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. E aí, para concluir, nós colocamos aqui alguns pontos importantes, né? Deus vai transformar os corações, Deus cura feridas antigas. O mesmo Deus que reconciliou Jacó e Esaú continua restaurando os relacionamentos hoje. Então, 3 coisas importantes aqui para a gente poder fechar a nossa aula. Os conflitos familiares são uma realidade, nenhuma família está livre de problemas, e nós precisamos ser muito cuidadosos quanto a isso. Todos nós estamos desenvolvendo, todos nós estamos buscando essa perfeição, a estatura completa de Cristo. Alguns desenvolveu em algumas áreas, outros em outras, mas toda família tem os seus problemas, as suas dificuldades. Alguns em relação aos filhos, outras em relação às finanças, outro em relação à doença, outro em relação aos conflitos nos relacionamentos. Cada família tem as suas questões que precisam ser resolvidas. Uma outra questão também, para finalizar, e é o que aconteceu na história de Esaú e Jacó, que Satanás sempre vai procurar ampliar os conflitos. Vai ser a estratégia dele estimular as mágoas, os ressentimentos, através da maledicência, através de pessoas para ouvir, pessoas para reforçar, para trazer informações que vá fazer você ficar pensando mais naquela situação, até você ficar triste quando você fica sabendo que as pessoas estão comentando aquilo e tentando te aproximar mais. Aquela pessoa que difama, mesmo que você não esteja sabendo, às vezes o difamador, ele se afasta de você porque ele acha que você já sabe. E aí ele fica meio receoso, porque ele fala tanto de você que ele pensa que você descobriu. Então vai sempre afastando. Isso tudo é estímulos de Satanás para causar essa separação das pessoas. Então o objetivo dele é destruir os relacionamentos. O diabo não quer que nós tenhamos relacionamentos, porque ele sabe que quando nós somos irmãos, somos famílias, nós estaremos disponíveis para ajudar um ao outro, para fortalecer um ao outro, para levantarmos um ao outro. E ele não quer isso. Ele quer que as pessoas se isolem, fiquem deprimidas, fiquem ansiosas, questione a Deus. É isso que ele quer. Trazer esses conflitos para separar as pessoas umas das outras e de Deus. Então, o perdão é o caminho da restauração. Nós aprendemos aqui que o perdão é o caminho da restauração. Deus deseja reconciliar as pessoas, assim como nós vimos o exemplo de Jacó e de Esaú, assim como Cristo também nos perdoou, assim como fomos perdoados por Cristo, Deus também nos dá esse exemplo do perdão. Então a lição, ela trabalha sobre a restauração dos relacionamentos, sobre o perdão, a importância de nós perdoarmos da maneira bíblica e que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Eu tenho certeza que nós temos pendências e nós precisamos resolver conforme nós aprendemos na aula de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.